Yo! Resoluções do Enem. Check! Então vamos lá, galera. Seguinte. Nessa questão aqui, você lembra que eu falei lá no primeiro vídeo, na parte 1, que a gente podia ter usado uma fórmula que era mais prática? Então eu vou mostrar nessa questão aqui, mais ou menos é o mesmo tipo de questão, onde a gente vai precisar das duas fórmulas e, eu vou tentar mostrar para vocês o passo a passo, ao longo disso, o passo a passo da construção da nova fórmula. Eu vou, na verdade, fazer a questão, mas eu vou deixar umas pedrinhas que vão preparar a gente para quando a gente for estudar essa nova fórmula, tá bom? Mas a ideia é a seguinte, ó, vou ler a questão. Trem de passageiros da estrada de ferro de ferro de Vitórias Minas, que circula diariamente entre a cidade Cariacica, na Grande Vitória, a capital mineira de Belo Horizonte, está utilizando uma nova tecnologia de frenagem eletrônica. Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes da estação. Atualmente, essa distância caiu para 250 metros, o que proporciona uma redução de tempo de viagem. Considerando a velocidade de 72 km por hora, qual é o módulo de diferença entre a aceleração da frenagem depois e antes da adoção de tecnologia? Eu estou tentando respirar pelo nariz. Tá bom, vamos lá. É o seguinte, a gente tem duas situações. Uma onde eu tenho que frear em 400 metros. Eu tenho esse espaço aqui para frear. E uma outra situação onde eu tenho uns 250 metros. E aí ele quer que a gente calcule as diferenças entre as acelerações. Então você concorda que assim, se eu tenho mais espaço para frear, tecnicamente, né, essa frenagem vai demorando mais. Se eu tenho que frear num curto espaço ali de intervalo curto de espaço, eu tenho só essa distância para frear tudo que eu tenho, então eu vou precisar de mais freada, mais desaceleração. Nos dois casos, ele diz que a velocidade é 72 km por hora. Tá vendo aqui que tem coisas em metro, resposta em metro por segundo. Então, esse cara aqui, ó, por esse quilômetro por hora, eu já sei que eu tenho que converter ele para metro por segundo. Como que faz? Lembra? Se não lembra, pessoal, é só dividir por 3,6. Ah, faz isso comigo não. Então, voltando. É só dividir por 3,6 que a gente obtém essa velocidade de 20 metros por segundo. Então vamos lá. Vamos supor, e aí eu vou te mostrar de onde vai sair a outra fórmula, a nova fórmula de movimento, mas vamos supor que eu tente aplicar essa fórmula aqui para o movimento. Não sei por que está acontecendo isso. Mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Para eu determinar a aceleração. Então, vamos considerar que aqui é zero, como sempre. A gente tem 400. Sabemos a velocidade inicial, porque o trem vai começar a frear, né, com essa velocidade inicial igual a 20t, mas não sabemos com que aceleração ele faz isso. Então, isso aqui, ó, é para o primeiro trem. Vamos esquecer brevemente esse cara aqui. Então, olha o que eu preciso agora. Eu preciso saber a aceleração e o tempo que ele levou para parar completamente. Eu não sei. Igual falar na primeira parte 1, para eu achar esse tempo, eu vou ter que pensar na outra equação, não é? Olha só, eu tenho uma velocidade, tenho aceleração, quer dizer, não tenho aceleração, mas eu sei que é até parar, não é? E eu uso isso para calcular o tempo de parada. Qual é o problema? O problema é que eu vou ficar com duas letrinhas, olha só. Minha velocidade final, para eu parar completamente, é zero. Minha velocidade inicial, a gente sabe que é 20. Mais A
vezes t. E aqui fica parecendo que eu não vou a lugar nenhum, né? A princípio. Mas aqui, o que eu vou fazer é, eu vou isolar, vai ficar assim, ó. A vezes t é igual a menos 20. Certo? Eu quero, para eu achar a aceleração, eu só faltava o tempo que ele levou para parar, ó, tá vendo? Então, eu vou calcular esse tempo, deixar ele meio que assim, ó, como a letrinha. Se aqui fosse um número, eu passaria para lá dividindo. Menos 20 sobre o número que tivesse ali no A. Fosse 3 e tal. Mas aí eu já saberia a aceleração, né? Mas eu não sei. Então deixa assim, ó. Tudo bem? Agora eu tenho um tempo que não está exatamente calculado, mas ele tem a letrinha A embutida nele. E eu vou jogar aqui nessa fórmula, tá bom? E por que, que a outra fórmula que a gente vai ver, ela passa por aqui? Porque se vocês perceberem, o problema é que nem sempre você tem o tempo, né, que a pessoa ficou freando. Você às vezes tem a distância, mas não tem o tempo. Então esse vai e vem vai levar a gente a uma nova fórmula. Mas vamos continuar a questão, tá? Porque eu quero que você entenda a necessidade da próxima fórmula. Mas é essa necessidade que eu quero deixar clara, que é o fato de nem sempre você ter o tempo para calcular e ter que passar por essa etapa aqui é um pouquinho complicado. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse t e vou substituir na fórmula. Vou pegar aqui, ó, um pouco grande. O que a gente tinha ali? 400 é igual a 20. Estou escrevendo lá toda hora. 20 t mais a, vou botar sobre 2 aqui, vezes o t quadrado. Mesma coisa, tá? Podia colocar em tudo ou só nesse trecho aqui. Tá, agora vamos substituir aquilo que a gente tem do tempo. 20 dividido por A. Então, aqui vai ficar assim, ó. 20 vezes menos 20 dividido por A. Mais A sobre 2 vezes menos 20 ao quadrado dividido por A. Tranquilo? Então, ó, se a gente resolve isso, aqui dá menos 400 sobre A. E aqui? Mais 200 vezes 200 está ao quadrado. Lembra que todo número ao quadrado ele fica positivo. Então, vai ficar mais 400A, porque é 400 vezes A, dividido por 2A ao quadrado. E esse Azinho corta com esse Azinho aqui. Então, fica isso aqui, ó, vai ficar assim. 400 menos 400 sobre A. E esse 2 com esse 2 corta. Mais 200 sobre A. Tipo, esse 400 foi dividido por esse 2, virando 200. E aqui, ó, já que todo mundo está sobre A, eu posso escrever isso aqui assim, ó. 400 menos 400 mais 200 e todo mundo sobre A. Porque é regra da fração. Se eu tenho dois carinhas somando e eles estão pela metade, eu posso pegar todo mundo pela metade. Entendeu? É como se esse cara pudesse ser escrito assim, com tração grandão. Esse A está dividindo. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Tá vendo? É uma incógnita. Eu quero tirar ela daqui, ó. Tá dividindo essa parcela? Então, ela passa para lá multiplicando. E esse cara aqui é um número, ele volta dividindo. Então, vai ficar assim, ó. A, meio que eles trocaram. Menos 400 mais 200 dá menos 200 sobre 400. Então, isso aqui, menos 200. E aí, ó, caminhar no coquio. E isso aqui é menos 0,5
metros por segundo. Então a gente calculou, a gente chegou a um valor, tá bom? Então, o fato de eu ter que passar pelas duas fórmulas, você vê, olha como é que deu trabalho. Olha o que eu tive que fazer. Eu tive que primeiro ir para essa fórmula aqui, trabalhar com letrinhas, tá vendo? Trabalhar com esse tempo aqui ao quadrado, jogar aqui. Então, a galera percebeu que, às vezes, né, a gente não tem o tempo que eu fiquei freando. Né? Quando eu não tenho o tempo que eu fiquei freando, eu vou precisar de uma fórmula melhor do que essa aqui que eu estou usando. Tá bom? Então, esse aqui é o tempo do primeiro veículo. Aí, deixa eu ver o que eu faço agora, só para mostrar. Tá, isso aqui foi para 400, né? O segundo veículo, a gente pode pensar a mesma coisa, tudo igual. O que mudou, né? Só para a gente pegar a visão. Pega a visão. Mudamos a velocidade inicial? Não, não mudamos. O que muda de uma situação para outra é esse valor aqui. Ó. No 1 eu tinha 400 metros para frear, no outro eu tinha 250. Então, tudo isso aqui, até esse momento aqui, ó, do finalzinho, vai ser repetido e eu só preciso mudar essa etapa final. A é igual a menos 200 sobre, em vez de 400, é 250. Então, a nova aceleração ela vai ser bem maior. Então, 200 dividido por 250 menos 0,8 maior. Porque eu tive um intervalo de espaço menor, curtinho, para frear, entendeu? Então, a diferença entre elas, isso que é importante agora no final. Qual é o módulo da diferença entre elas? Lembra que eu falei? Quando eu falo módulo, eu não estou interessado no sinal. Então, não importa se é negativo. Eu sei que uma é 0,5, a outra é 0,8 e a diferença entre esses dois valores é 0,3. E a resposta é a letra B. Tá vendo? E o ruim é que às vezes o Enem coloca coisas até parecidas com o que a gente calculou, para a gente ficar confuso. Tá bom? Então, quando a gente vê a nova fórmula, a gente vai ver um estágio muito mais rápido de passar por esse estágio aqui. Quando a gente não tiver o tempo e a gente precisar calcular uma aceleração só tendo velocidade, tá? Então, são duas questões já que a gente tem que voltar quando formular a nova formulazinha que a gente vai ter. Vamos para outra. Antes das lombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para controle de velocidade dos automóveis. A velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros. O policial utilizava a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto para determinar a velocidade do veículo. Cronometrava-se o tempo que um veículo levava para percorrer a distância entre duas faixas fixas. Eita! Olha o que ele está contando. Que o carro, muito carro, pintava duas faixas assim. Ficava o guardinha aqui com o cronômetro. Beleza? Então tá aqui o cronômetrozinho registrando o tempo. E o cara contava quanto tempo ele tem que pegar a frente desse carrinho. Imagina que tem um carro. Ele não pode considerar o comprimento do carro. Ele tem que pegar aqui, tipo, o nariz, assim que ele entra na faixa, e quando que o nariz do veículo vai passar. Então, ó, levava para percorrer a distância entre duas faixas fixas, cuja distância era conhecida. Então, eu sabia esse ΔS aqui, né? E aí eu cronometrava. A lombada eletrônica é um sistema muito preciso, porque a tecnologia elimina os erros de quem está fazendo essa medição. A distância entre os sensores é de 2 metros e o tempo medido por um circuito eletrônico. Então, isso aqui ó, é 2 metros.
o tempo mínimo em segundos que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite é 40 km por hora, ele falou de aceleração? Não. Então ele só falou de velocidade. Ó. Velocidade, 40 km por hora. Aí ele quer saber o tempo em segundos. Então olha só, temos que transformar km por hora em metro por segundo. Só dividir por 3,6. 11,1111. Essa é a velocidade. Agora, o tempo é isso aqui vezes 2. Quer dizer, pulei muitas etapas, mas vamos lá. Qual é o tempo para eu cruzar isso aqui? Vamos escrever. ΔS sobre ΔT. Temos a velocidade e temos o ΔS. 11,1 é igual a 2 sobre ΔT. E ó, confundi, nem era. ΔT, o intervalo de tempo vai ser 2. Esse cara passa para lá multiplicando e esse cara aqui divide. Dividido por 11,1. Viu? Saí pensando e ainda ia fazer errado. 2 dividido por 11,1. 0, então são 0, quase 2 segundos. Mas está aqui, ó. Quase 2 segundos. Por isso que dava tanto erro e por isso uma lombada eletrônica é melhor. Tá bom. Dá tempo? Dá tempo. 2 veículos que trafegam a uma velocidade constante, eles trafegam a uma velocidade constante em uma estrada na mesma direção e sentido devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em 2 etapas. A partir do momento que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. Então, ela ocorre em 2 etapas, né? Um veículo trafegando, a frenagem, cadê? Ele falou frenagem? Enfim, ele vai ocorrer em 2 etapas. A primeira etapa, está escrito aqui, é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Então tem uma etapa que a gente viu lá na primeira questão, uma etapa que leva ali para o cara, que o cara ainda vai andar antes de perceber que deu merda. Já a segunda relaciona à distância que o automóvel percorre quando os freios agem com desaceleração constante. Então, a primeira etapa é antes de eu perceber o problema. Depois que eu percebo, eu piso no freio. Eu ainda vou andar um pouco. Tá. Considere a situação descrita, qual é o esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância. Tudo que a gente estudou, os gráficos que a gente viu, era velocidade em relação ao tempo. A gente não viu nada e nem é comum. O Enem fez isso aqui para sacar mais ou menos o que você percebia de interpretação. Mas vamos lá. Baseado na historinha, que é a freagem que você viu, né? Frenagem, enfim. Conforme a historinha ocorre e a distância do carrinho vai andando, a velocidade vai aumentando? É isso que acontece? É isso que está acontecendo aqui nesse gráfico. Então, você tem que dizer, não é isso que acontece. Eu posso ter essas 1, 2, 3, 4 opções aqui. Conforme o carro vai, quando o carro está freando, né? Você lembra que a gente fez ali na régua o veículo freando. Conforme ele anda cada vez mais, ele vai reduzindo certinho, igual está aqui no gráfico A? Também não. Bom, a outra dica também é ele ter falado que ocorre em 2 etapas. Existe um período de tempo que o cara não percebeu, não é? Então eu estou aqui com o meu carrinho, 80 km por hora. Deu merda, existe um pequeno intervalo de tempo onde eu continuo com 80 km por hora. Isso quer dizer que existe um período onde a minha velocidade é constante. Qual desses gráficos começa e não tem alteração na velocidade? Olha, aqui ela está caindo já, bem no começo. Aqui ela foi constante e aqui ela foi constante. Então isso aqui também não. Falta definir um desses dois aqui. Bom,
O legal é a gente sacar que tem que ser esse aqui. Isso porque cada vez mais a gente vai perdendo, conforme a distância, né? Essa distância você pode entender como tempo. Cada vez mais eu vou perdendo velocidade conforme a distância, porque a cada nova distância eu tenho menos velocidade. Isso não é constante assim certinho. É menos que é menos que é menos. É tipo um influenciando o outro. E por isso o melhor é esse aqui. Tá bom? Então, fica o outro exercício para uma outra etapa. Tá bom? Paciência.